Manaui, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manaui tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manaui embora todas as vezes. Um dia, Manaui levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriam olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manaui não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por debaixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manaui era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso com carne perto do caminho. E o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer até que todo o sabor desapareceu. Ah, o pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida. Mas, infelizmente, ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas, e dessa vez já era de noite, e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra, e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez, o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manaui, quando, no meio do mato, veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa, com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas, mais uma vez, ele os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs, e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manaui imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena, recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes. Diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar, com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas, o estranho berrava como um búfalo da Índia, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro, com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, cãozinho!
eu soltarei, implorou. E eu soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre os dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manaue. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes da jovem estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manaue, claudicante, mas feliz da vida. Manaue lavou os ferimentos do cãozinho, e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manaue correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manaue chegou até o pai, com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manaue completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manaue conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todos os quatro, as irmãs, Manaue e o cãozinho, viveram juntos e em paz por muito tempo. Cric-crac-crut. Now this story's out. Cric-crac-crum. Now this story's done. Ou seja, cric-crac-crut. Agora a história acabou. Cric-crac-crum. Now this story done. Now, agora a história está pronta, ou enfim. Interpretação do conto Manaue e do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. Bom, o que o Manaue traz para a gente? Né? O conto Manaue, ele é um conto relativamente simples, né? Uma história simples de entender. Né? Superficialmente você lê e entende que é um cara que foi lá, conheceu duas irmãs, se apaixonou, se encantou por elas e decidiu que queria desposá-las dentro de uma cultura provavelmente poligâmica. Então ele pôde se relacionar com duas mulheres ao mesmo tempo, se casar com elas. E então ele vai atrás da aprovação do pai, e esse pai então vai fazer o quê? Vai colocar uma prova, né, para ele, para poder testar o caráter desse homem. E então ele vai lutar para poder conseguir, né, desenvolver todos os aspectos, né, dentro da história para poder então conquistar esse, entre aspas, prêmio, né, que é poder desposar as irmãs, as gêmeas. Aí a gente vai para uma camada mais interpretativa, então, do conto, porque todo conto é aberto a várias interpretações. Você vai ver essa minha, mas provavelmente muitas pessoas fizeram interpretações bastante distintas até. Talvez partindo mais para relacionamento amoroso. A minha interpretação parte mais do relacionamento pessoal. Todas as minhas interpretações dos contos desse livro partem da premissa do nosso autoconhecimento. Né, todos eles são focados para nós mesmos. Né? No caso, para eu mesmo, para você que está ouvindo, você parte de uma interpretação pessoal para si mesmo, não partindo para as pessoas com quem a gente se relaciona do lado de fora, né? Com a gente mesmo, na verdade. Então, Manaue traz isso para a gente. Ele traz, na superfície, ele traz esse aspecto, né, de um conto simples, de uma história simples, de um pretendente que pretende conquistar, né, as irmãs e se casar com elas, mas na parte, uma visão mais aprofundada do conto, ele traz esse aspecto do relacionamento com a gente mesmo, né? A partir do conhecimento, do autoconhecimento e da ciência, né? Em tornarmos conscientes dos nossos aspectos, da dualidade da nossa própria natureza, que nós temos duas vidas, entre aspas, dentro de uma. Na verdade, a nossa relação com... Nós temos aqui como se não dizendo que como se fossem duas personalidades dentro de uma só mente, né? Uma delas é a nossa personalidade exterior, né? Personalidade não, mas os nossos aspectos, assim, a nossa natureza,
né, exterior, né, essa que é cultural, essa que é repassada pela cultura, a gente aprende modos de operar, né, nosso modus operandi, né, a gente aprende a ser de um jeito, a nos comportarmos de um jeito, a gente tem todo um sistema de crenças e de leis, né, que regem a nossa vida, nossos comportamentos, enfim, conscientes, sistemas inconscientes que vão regendo os nossos padrões de comportamento. Isso é uma camada mais externa, então, nesse sentido. E temos também uma camada que é mais interior, né, uma camada que é mais profunda, quero dizer, né, também interior, mas mais aprofundada, que seria então esse segundo aspecto nosso, que costuma estar recoberto por essa camada externa, né, por essa camada que eu chamei aqui quando eu estava lendo e pensando e refletindo dessa camada cultural que recobre essa camada natural, né? Porque nem sempre nós somos ensinados que sermos espontâneos, né, sermos natural, a gente colocar nossa própria natureza para fora, né, expressá-la em determinados momentos, enfim. Quando a gente geralmente é reprimido dessa forma na infância, né? Enfim, quando a criança é espontânea demais, os pais tendem a reprimir aquele comportamento. E tá certo, porque essa criança precisa seguir um sistema de normas, porque nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, né? A gente não pode se comportar exatamente do jeito que a gente quer sempre, porque nós temos as consequências, e os pais ensinam para as crianças as consequências das suas próprias atitudes e ações, e que estão em sociedade, a gente precisa respeitar, a gente precisa dar espaço, ceder lugar para o outro, tem muitos aspectos que são importantes, né? Então, que a gente adulto, a gente vai exercer esse nosso poder quando a gente tiver acesso maior a ele, de uma maneira consciente, né? Enfim, a gente sabe que não é porque a gente não vai rolar no chão quando alguém negar alguma coisa para a gente e a gente sentir um desejo infinito de ter alguma coisa, né? A gente não vai chegar no banco e rolar no chão porque o gerente não quis aprovar um empréstimo, por exemplo. A gente vai ficar chateado, por exemplo, embora a gente estivesse desejando muito que aquilo desse certo, ou querendo muito, né? A gente tem discernimento para conduzir isso, a criança não, né? Então a criança vai lá e se joga no chão quando o pai não dá o brinquedo que ela quer, ou não compra o que ela quer, ou não cumpre com a idealização, o desejo dela, né? Ela está sendo espontânea naquele momento, a criança, ela está expressando 100% daquilo que ela tem ali, que ela sente, que ela é. A gente adulto reprime, a gente vai crescendo, vai aprendendo a reprimir esse tipo de impulso, né? Porque a gente vai começar a entender que existe consequência. Agora, aqui na questão dessa natureza, dessa dualidade do relacionamento no conto, o relacionamento no conto fala disso, né? Fala do relacionamento que nós temos com dessa natureza nossa externa e essa interna, né? E da necessidade, da importância da descoberta disso, né? Da gente tomar consciência de que existe em nós. Todos os contos vêm com essa proposta no livro, né? Nos tornarmos conscientes de que existem aspectos em nós, né? Existem aspectos que governam a nossa vida. E quando a gente se torna consciente desses aspectos, a gente passa a ter maior domínio, controle e poder. Por isso que a gente ganha poder quando a gente se torna consciente de alguma coisa, né? Porque esse poder, na verdade, ele tem esse intuito, né? Esse poder, ele vem com uma carga de responsabilidade, né? E também a gente consegue flagrar ou perceber em nós o que está agindo, como está agindo, o que age, por que age, ou até mesmo acessar aspectos, né, quando necessário, né? A gente acessar aspectos nossos quando a gente necessitar deles, porque a gente sabe que eles existem, que eles estão ali, que eles vão nos sustentar, vão nos manter. Isso tudo é um agregador de poder, né? Ter esse tipo de conhecimento, de consciência, porque quando a gente pensa nisso, a gente sente isso mais do que pensar. A gente sabe, então, que a gente... Ah, sim, uma coisa que eu quero colocar assim, antes de me esquecer. Quando a gente fala a gente tem duas naturezas, as duas são importantes, tá? A gente não tem aquela coisa de que agora que eu sei que eu tenho uma natureza em mim, uma segunda, assim, uma dualidade, né? Tenho duas energias em mim e que uma
está recobrindo boa parte da outra, e que a outra, sendo natural, seria melhor, porque eu me tornaria uma pessoa mais forte, mais preparada, não significa que a gente deva tentar abolir então, ou recobrir então a uma delas com a outra. Na verdade, a gente precisa buscar equilíbrio, né? A gente não anula uma para que a outra venha à tona. A gente não recobre uma para que a outra sobressaia. A gente precisa encontrar equilíbrio entre ambas. Então, o intuito é nos tornarmos conscientes de que existe uma dualidade, que existem duas naturezas em nós, que uma é a natural, é a original, e a outra, então, é a natureza cultural aqui que eu coloquei, né? Essa camada da vida que a gente conhece, que a gente se auto-intitula, enfim, né? E que a gente sabe da gente, essa parte que a gente sabe bem da gente, né? E essa outra que a gente sente na gente, mas a gente geralmente recobre em detrimento dessa cultural, porque a gente precisa parecer alguma coisa, a gente precisa, né? A gente tem uma imagem, como diz, a gente tem uma imagem a preservar, né? Junto com a sociedade, junto com os outros. Por mais que a gente fale, eu não estou nem aí, isso não é verdade, né? Quando a gente está convivendo em sociedade, a gente tem todo um padrão que é esse, mesmo que intuitivamente você sente vontade, às vezes, de responder ou de fazer, tomar uma atitude junto de uma pessoa que te ofende ou que te faz qualquer tipo de coisa que você não gosta, a gente não faz, né? Porque a gente tem esse discernimento, a gente tem esse verniz social que a gente usa e vai estar usando sempre. A gente, às vezes, explode, às vezes a gente acaba fazendo coisas mais por impulso e intuição, mas na maioria das vezes a gente recobre esse impulso e essa intuição, a gente vai lá e fala para eles, fiquem quietinhos aí, porque eu preciso agir de tal forma para não parecer uma coisa que eu não quero parecer, né? Então, o ideal é a gente saber trazer à tona esse aspecto, a gente tornarmos conscientes, então, em primeiro lugar, tornarmos conscientes de que existem duas naturezas em nós, né? Assim que eu me tornei consciente de que sim, existem aspectos em mim que eu não conheço, mas que eu sinto, então quando eu senti o impulso, eu sei que essa outra natureza em mim, a intuição, o impulso, o instinto, né? E eu vou utilizá-lo com sabedoria, porque a gente precisa ter sabedoria para utilizar nossos novos poderes, né? Esses que estão sendo descobertos com todos esses estudos, né? Então, está nas nossas mãos a responsabilidade disso, né? A autora coloca também a questão da descoberta dos nomes. Isso é a descoberta desses nomes, das duas naturezas, porque no conto Manaui ele precisa descobrir os nomes das irmãs, né? E o cachorro entra enquanto esse instinto, essa parte instintiva, essa natureza instintiva, essa segunda natureza. Então, uma é o Manaui, apaixonado, né? Precisando conquistar as irmãs. E a outra, então, é aí onde entra o cãozinho. O cãozinho entra como essa segunda parte, essa natureza intuitiva, né? Enquanto a intuição, esse impulso e tudo isso, né? Essa questão natural nossa, assim, essa que está recoberta, que vem à tona e o ajuda na descoberta dos nomes, né? Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. E outro aspecto que é interessante também, que ela coloca a questão das distrações do cachorrinho, né? O cachorro, nossos instintos, ou nós vamos sofrendo distrações no meio do caminho, né? Esse é um outro aspecto que ela coloca, a questão dessas distrações que a gente vai sofrendo no decorrer do caminho. Que o cachorrinho, conforme ele vai andando, dá para ler, você que ouviu o conto, sabe que ele vai, então ele sente um cheiro, ele vai atrás e esquece os nomes. Ele sente o cheiro de uma outra coisa, ele vai atrás daquilo e quando volta esqueceu os nomes, ele precisa voltar lá para ver de novo, tal. Isso daí esse aspecto do conto traz para a gente a questão das distrações que a gente vai sofrendo no decorrer da nossa vida. Isso aconteceu comigo essa semana mesmo, essas 2 semanas que passaram. Eu me propus a fazer a leitura e interpretação de um conto por semana. Seriam 19 semanas, 19 contos. E faz 2 semanas que eu não gravo, porque eu tive muitas distrações e eu priorizei outros trabalhos e outros aspectos em detrimento desse trabalho. Então,
eu com o conto já lido, já interpretei, já fiz todas as minhas anotações, meus estudos do conto, e pensei, poxa, olha, estou me vendo nessa situação. Né? Cada vez que eu vinha para gravar o conto e a interpretação, eu tinha milhões de coisas que surgiam e eu deixava para depois, deixando para depois. Quando eu parei para olhar, ontem eu parei para olhar à noite, fazia 2 semanas, pensei, puxa, faz 2 semanas que eu estou parada sem dar continuidade no projeto de leitura e interpretação, né? E então você vai voltar ao foco, porque na verdade você já não sente mais nem o desejo de fazer aquilo, né? E é uma coisa que eu amo fazer e adoro fazer, né? E você pensa, poxa vida, né? Que coisa estranha. Quando você vai fazer, você não sente ânimo de fazer aquilo. Essas são as distrações, né? Você tem um projeto, você tem um sonho que você está procrastinando e está deixando para lá. Cuidado com as distrações que estão te desviando do seu caminho de autoconhecimento, autoaprimoramento, né? Precisa tomar bastante cuidado com isso. Esse é um dos aspectos também mais importantes do conto, porque essas distrações costumam nos desviar por anos a fio dos nossos objetivos, dos nossos, do nosso caminho, né? Do nosso caminhar que estava constante. Muitas vezes a gente desvia por anos de algum objetivo que a gente tem para cumprir. Então, a gente precisa se atentar muito para essa questão, né? Quando a gente sentir o cheirinho de torta de maçã, como cachorrinho, a gente corre e vai lá comer primeiro, para depois voltar. Quando a gente volta, a gente já não se lembra mais do que a gente tinha para fazer. E então isso vai acabando, vai minando um pouco dessas nossas forças e energias, enquanto o nosso objetivo nessa caminhada é justamente agregar energia, trazer à tona essa consciência do poder, né? Desse poder que é nosso pessoal, que vai ajudar a gente muito, né? Na hora da gente tomar decisão, na hora da gente conseguir viver a vida da gente na prática, né? A gente está estando consciente de que existe toda uma manutenção interna e que a gente já consegue estar consciente e acessá-la. A gente tem consciência do predador da psique, né? Ou do estranho sinistro, que ela coloca também aqui, que é parecido com o predador da psique, né? Onde a gente projeta para fora da gente, ou numa pessoa, numa situação, em um trauma, aquilo que nos paralisa, né? A gente então começa a nos tornarmos conscientes desses aspectos na vida da gente. Isso vai ajudando a gente a dar os próximos passos, né? É um de cada vez mesmo, é bem devagar, é paulatina, é no nosso tempo. Faça tudo no seu tempo. Nunca no tempo da urgência do ego, na urgência das pessoas, né? Enfim, daquilo na gente que tem medo, né? Ter medo é bom e é natural, né? Independente da escala desse medo, mas ele é necessário. Tudo que a gente sente na gente mesmo é necessário. Mas a gente precisa não se acomodar naquilo que sente, mas a gente precisa buscar essa consciência das coisas em nós, né? Do porquê eu sinto o que sinto e o que eu posso fazer para ajudar. Eu sempre vou recomendar terapia, sempre. Um trabalho desses, aliado de autoconscientização, aliado a uma terapia, vai ajudar muito, muito mesmo nesse caminhar. Mas se você não puder pagar a terapia, escutar esses áudios e pensar e refletir sobre si mesma e parar para sentir um momento no dia que você tira 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos para poder refletir e sentir a si mesmo, buscar esses nomes dentro de si, já vai fazer toda a diferença.